colocando isso? Não é? Por que que nos outros anos nós não tivemos uma cadeia de eventos ou uma sequência de eventos destrutivos dessa magnitude? E por que agora? Né? Será? E aí é a relação que eu quero trazer com vocês aqui. Claro que nós vamos estar falando dos eventos do momento, né? Vamos estar falando sobre esses Reidata Adamá, esses terremotos que estão acontecendo, né? E quais seriam a relação disso tudo com os eventos solares? De fato, nós estamos vivendo um tempo muito complexo, um tempo bem complexo, e que está aí, né? Claro para todos nós que isso não é aleatório, isso não é coincidência. Nós estamos vendo realmente uma atividade muito intensa como realmente um reflexo dentro dessa grande comparação que é as chamadas dores de parto. Né? Ou seja, contrações mais intensas. Contrações mais intensas. E eu acredito que realmente estamos vivendo um tempo, isso seja, né, na realidade, eventos que estão contribuindo, né, para esse, vamos dizer assim, pacote dos últimos dias. Né? Tudo está dentro de um propósito só. Né? Ou seja, quando a gente fala de sinais dos últimos dias, sinais que antecedem a vinda do Senhor, ou seja, as coisas que estão por vir, as coisas que estão por acontecer, a gente já tem todo esse cenário já montado na nossa mente, baseado em todo o contexto profético. Para aqueles que estão conectados com as Escrituras, para aqueles que estão conectados com a palavra do eterno Deus, e aqui eu trago justamente, né, aquele que tem uma relação mais íntima, mais próxima com o Sefer Hitgalut, com o Apocalipse, com Matitiahu, né, Mateus 24, os evangelhos ali, as palavras de Yeshua falando sobre os eventos dos últimos dias, as cartas de Paulo, de João, de Pedro falando sobre os eventos dos últimos dias, cada um abordando um cenário diferente. E Yeshua fala de um cenário total. Já tanto Paulo quanto Pedro vai falar sobre a questão moral, a questão espiritual decadente, moral decadente do mundo, e a vinda do anti-Mashiach, daquele que se manifesta, que é o anticristo, ou seja, aquele que se opõe ao Messias ou que quer substituir o Messias, né? Então, nós temos muitas informações para esses últimos dias. Quando a gente fala do livro de Daniel, Ezequiel, Isaías, todos os profetas que vão falar sobre esses últimos dias, eles trazem já um cenário geopolítico, né? Falando das nações, reunião das nações, a relação dessas nações com Israel. Então a gente vê que as escrituras, os que tu vê, Hakodesh, as escrituras sagradas, elas estão plenas, estão cheias de informações para nós, informações preciosas. E quem é que está dormindo? Quem é que está desligado? Aquele que não está conectado, primeiramente com Deus, aquele que não tem sensibilidade ao Espírito de Deus, aquele que não tem conhecimento das Escrituras, não se interessa pelas Escrituras, esse está perdido, esse está dormente, esse está aí vivendo a vida, né, esperando passar a vida, mas não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver o que está acontecendo nesses últimos dias, e sim ter o discernimento do Espírito para conectar isso ao que já foi falado, ao que já foi dito. Né? Nós temos trazido aqui
vários shiurim, várias informações, claro, sempre trazendo nosso público, vocês aqui com muito carinho, para que vocês olhem para os sinais, para que vocês estejam atentos ao que está acontecendo. Não estabelecemos verdades absolutas, sempre pensando, cuidado com isso aqui está parecendo ser isso, cuidado com aquilo ali, porque aquilo parece ser aquilo outro, né? O cenário parece estar sendo montado, isso parece que vai acontecer. E Baruch Hashem, porque nós temos sim olhado para o cenário mundial e temos visto de fato, que parece que o palco ele está se armando, né? Ele está se armando perfeitamente para esse cenário dos últimos dias. Um cenário que faz parte dos últimos eventos aqui nesse mundo. Né? E o que isso traz para a gente de despertamento e, ao mesmo tempo, um sentimento de esperança, de alegria. Yeshua está voltando. Yeshua está chegando, o Messias de Israel está vindo. No seu tempo chegará, claro, mas sabemos que quando estas coisas começarem a acontecer, ou seja, quando tudo isso começar a acontecer, é o sinal para a gente entender, olha, não falta muito tempo. Não falta muito tempo. Veja, queridos, eu quero começar com isso aqui, né? 2012, vocês lembram de 2012? 2012, quando os céus começaram a falar. Vocês lembram desses eventos? Porque tantas pessoas interpretaram estes sonhos como o primeiro sinal de uma contagem regressiva. Em 2012, centenas de relatos e vídeos documentaram sonhos metálicos e semelhantes a chofar vindo dos céus globalmente. Bom, isso aqui é um assunto que a gente tem para fazer um vídeo com mais detalhes, para fazer uma live com vocês aqui com mais detalhes, porque falar daqueles sonhos de 2012, que não foi só 2012, houve outros anos também que tiveram esses sonhos nos céus em vários lugares do mundo, inclusive em Israel. Isso é um tema muito especial que a gente pode fazer um outro vídeo ou uma outra live, tá? Mas eu quero começar por aqui, porque por isso que eu falei para vocês que os eventos não são aleatórios, os eventos estão conectados, e é isso que traz mais atenção a gente, é isso que desperta mais a gente para poder estar atento, né? Para poder estar de olho no cenário do mundo. Então, começando já lá atrás, em 2012, nós tivemos esses eventos dos sonhos. Muita gente tentou negar, muita gente tentou trazer a ideia de, não, isso aí é a NASA, mas ninguém deu realmente resposta para isso. Não houve resposta científica, tá? Realmente foi algo muito enigmático e que nós sabemos sim que estamos vivendo tempos de sinais. Isso é inegável. Bom, e claro, todos nós, como eu falei aqui no início, aqui na nossa introdução, todos nós amamos as Escrituras, amamos a palavra, amamos Yeshua, o Messias de Israel, e os seus ensinamentos. Estamos ligados ao que ele ensinou. Então, assim, Yeshua falou sobre o Reidat Adamá, sobre o terremoto. Como diz ali Sefer Besorat Matai, né, o Evangelho de Mateus 24, 7 ao 8, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são um princípio de dores. Yeshua não falava de eventos aleatórios, mas de uma sequência de dores de parto. Será que os dados modernos refletem esse padrão? E olha aqui agora, sei que muita gente, né, já disse, vai dizer, mas isso aí acontece desde que Yeshua falou isso. Claro, perfeitamente. O que eu estou trazendo aqui é justamente a conexão com outros eventos, com outras coisas, porque quando tudo está conectado, então sim, a gente tem algo muito importante para parar e observar. Não é terremotos como houve em todos os séculos e milênios, sempre houve. Momentos de fome no mundo, momentos de prosperidade, muitas pandemias, endemias, enfermidades por todos os lados, depois vem a cura, né? Ou seja, maremotos, vulcões, ou seja, tantas coisas no mundo, guerras, rumores de guerras, depois vem a paz. Então, assim, ou seja,
o ser humano vem acompanhando isso desde lá de trás, desde o início do mundo, e depois das palavras de Yeshua também. Agora, quando você pega as escrituras, que mostra uma confluência de coisas, né? Uma convergência de informações e de eventos, a questão geopolítica, da mensagem dos profetas, nações se organizando em guerra, rumor de guerra, depois tratados e acordos de paz, ou seja, o possível acordo de paz que todos esperam, né, que vai ser com Israel e as nações do mundo e os países árabes. Nós estamos vivendo essa tensão contra o Irã e contra a região do Oriente Médio, a questão do Estreito de Hormuz, né, o Estreito de Bab el-Mandeb também. A questão justamente do conflito que envolve a questão do petróleo, trazendo crise financeira para o mundo, crise alimentária para o mundo, ameaça de vírus ou bactérias no mundo, é a questão da inteligência artificial. Nós temos várias coisas juntas acontecendo. E agora, nós tivemos essa semana agora, gente, essa semana agora, o que a gente teve? A gente teve o Rosh Chodesh, né, que é uma coisa muito importante, que é o início do mês de Elul, um mês que a gente é direcionado para chuvar, para o arrependimento, aonde tem as selihot, as súplicas, as orações, pedindo a Deus perdão, misericórdia pela nossa vida, ou seja, um mês que a gente procura começar a avaliar o nosso caminho, né, para ver onde tem erro, defeito, para poder consertar, se arrepender diante de Deus, porque os dias de juízos estão vindo, que é o Rosh Hashanah, né, que a gente vai chamar de Ano Novo Judaico, que é o Yom Teruah, biblicamente falando, é o dia da trombeta, depois o Yom Kippur, o dia da expiação, depois Sukkot, a festa dos tabernáculos, são os dias de juízo que vem sobre o mundo, né? Então a gente procura justamente nesse período, justamente no Rosh Chodesh, né? Ou seja, um dia antes, durante o dia, houve o eclipse solar em uma parte do mundo, alinhamento dos planetas naquela semana, né? Chuva de meteoros, ou seja, eventos nos céus, e aí se harmoniza com o quê? Atividades solares, porque o Sol está tendo umas atividades solares, né? Da questão essas atividades que expelem o magma solar, né? Ou seja, o plasma solar, e que vem em direção à Terra e que afeta a Terra de alguma forma, algumas vezes pouco, outras vezes mais intensa, né? Então, todas essas coisas juntas, elas apontam para um lugar. E justamente a gente vai ver que, se tem alguma relação ou não, os efeitos do Sol sobre a Terra trazendo os terremotos, será que existe isso? Então, todas essas coisas acabam contribuindo, sim, para que nós possamos estar atentos. Isso chama a nossa atenção. Então, como Yeshua já havia falado sobre guerra, questão geopolítica, questão de fome, né? Porque se você tem guerra, você tem problema na questão da marinha mercante, de levar comida para o mundo, ou seja, petróleo, gasolina, é combustível, pestes, a questão de enfermidades, terremotos, ou seja, como se fosse uma coisa que estivesse uma ligada à outra. Peço a vocês, gente, mais uma vez, que não se esqueça do seu like, tá? Muito importante você deixar o seu like aqui. Então, todas essas coisas conectadas, isso traz para a gente, sim, uma observação muito séria dos fatos. Bom, e aqui eu trago para vocês, são 14 anos de terremotos, se a gente vai fazer essa conta de 2012 até esse ano agora, de 2026. Então, pensando assim, é claro, né, os dados referentes a 2026 aqui refletem estatísticas parciais, registradas apenas até agosto desse mesmo ano, tá? Mas vamos falar aqui dessa como uma matriz de monitoramento global. Ou seja, categoria 1, temos o quê? Tremores moderados. E os tremores moderados, só para lembrar aqui, que vai de magnitude 5.0 até 6.9. Já a categoria 2, que são os grandes terremotos destrutivos, eles têm a magnitude de 7.0 ou mais. Isso aqui são fontes da USGS, né? Da questão de terremotos. Registro, né, catalogado aí dos terremotos. Então, veja, são 14 anos desses eventos que começam a ter uma intensidade maior. Então, olha só, o que a gente tem aqui? 24 de junho de 2026, Venezuela. Foi muito impactante, né? Porque a gente pôde acompanhar aí dados oficiais
O evento foi de magnitude 7,5, ou seja, aquele de poder destrutivo. O epicentro foi a 7 quilômetros aí, né, do oeste-sudeste deles, de Ilmaré. O evento 2 de magnitude 7,2, o epicentro também ali 21 quilômetros do oeste-nordeste de São Felipe. Ou seja, 2 tremores massivos que atingiram a mesma região quase simultaneamente, marcando o pico de atividade sísmica sul-americana no primeiro semestre de 2026. Então, assim, isso não pode ser qualquer coisa, isso não pode ser um evento qualquer. Até porque aconteceu, enquanto a gente está acompanhando, né, por vários dias posterior ao terremoto, os eventos ali, né, ou seja, essa capacidade destrutiva, fomos acompanhando pela televisão, vendo as vítimas, vendo todos os desastres. O que acontece logo depois? Não passa muito tempo, quando você tem buscas, você tem todo um trabalho sendo realizado ainda, vem outro evento, né, que foi já no 28 de julho, praticamente quase um mês aí de diferença, no Japão. Então, assim, esse evento do Japão também de magnitude 7,1, ou seja, um poder destrutivo. 28 de julho de 2026, o epicentro em Kumamoto, uma profundidade de 10 quilômetros. Então, assim, o que a gente vê aqui? A gente está vendo novamente como se fosse um reflexo, talvez, do que aconteceu na Venezuela, também lá nas ilhas do Pacífico, né? Ou seja, a região de Kumamoto, a prefeitura de Kumamoto, no Japão, ela vai trazer o relato, vai trazer dados, as coordenadas, a intensidade na escala sísmica japonesa, né, conhecida como Shindo. Ou seja, não houve grandes alertas de tsunami, houve só um aviso, mas, novamente, nós estamos vendo uma outra região do mundo também sofrendo com abalo sísmico, também de categoria ali, de magnitude 7. Gente, a gente está falando de coisas que não são simples, porque um tremor aí de 5, de 4, é algo que, né, assusta um pouco, mas não chega de roubar nada. Agora, de 7, causando destruição, isso é muito sério, porque, claro, não vai parar aí, né? Um pouquinho mais à frente, o que é que a gente vê? Também voltando a acontecer na América do Sul, 10 de agosto desse ano, Colômbia, né? A gente vai ver a Colômbia. Ou seja, magnitude 7,4, outro terremoto de poder destrutivo. O epicentro ali a 5 quilômetros sul de São José, né? San José del Palmar, uma profundidade de 107 a 110 quilômetros, ou seja, menos de 50 dias após os eventos na Venezuela. A crosta terrestre sul-americana sofre outra fratura profunda de magnitude extrema. Gente, isso aqui não pode ser qualquer coisa. Passa o tempo, 10 de agosto, o que vai acontecer depois? No dia 15 de agosto, ou seja, 5 dias depois praticamente, na Indonésia. Agora, né, essa semana. Ou seja, também de magnitude 7,7, olha só, aumentando, né? Ou seja, 68 quilômetros ali, noroeste de End Flores, profundidade 10 quilômetros. Tangara também, Nusa Tangara Oriental, 5h58 da manhã, horário local, onde as pessoas ainda estavam dormindo, ou seja, pegando muita gente despercebida. Aí a gente já vê até uma mensagem, né, como esses eventos, na realidade, eles falam conosco de maneira muito profunda, porque realmente ninguém espera, né? Ninguém está esperando. Ou seja, as pessoas estão vivendo as suas vidas. E é assim mesmo que Yeshua falou. A vinda do Filho do Homem vai alcançar as pessoas vivendo as suas vidas. E esse é o grande problema quando as pessoas se voltam apenas para suas próprias vidas e se esquecem do Criador, se esquecem de Deus, se esquecem de viver uma vida com o seu Criador. Não é? Ou seja, as pessoas vivem o seu dia a dia, não estão atentos às coisas que vão acontecer e são pegas de surpresa. É claro que isso poderia acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, até mesmo com a gente, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que isso também é uma mensagem para nós, de que a nossa vida espiritual deve estar bem. Nós precisamos estar preparados para as coisas que virão sobre o mundo, né? Porque nós estamos aqui, né? Nós estamos vivendo esses dias. E isso pode acontecer em qualquer parte do mundo, né? Então, é só para a gente poder despertar realmente, e aqueles que estão dormindo
despertem espiritualmente. E como sempre avisamos aqui, como sempre compartilhamos, venha estudar conosco na nossa Yeshivá, na nossa Escola Teológica Judaica Messiânica Azil, Azeite Yosef Yeshiva University. Estamos esperando por você. Não perca tempo. As informações completas na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com a nossa secretaria se você tiver esse desejo de estudar a palavra e aprender mais profundamente conosco na nossa Yeshivá. Bom, quero mostrar a vocês aqui agora um resumo desses eventos. Olha só como é que amplia um pouquinho mais, tá? Ó, já são 10 terremotos de magnitude 7 ou superior no mundo inteiro em 2026. Aqui temos um registro de eventos sísmicos em 2026. E aqui, olha, dê uma olhadinha aqui, ó, fevereiro de 22 de fevereiro, perdão, desse ano, na Malásia, 7.1. Abril, 1º de abril, Indonésia. Olha só, 7.1 lá na Malásia, 7.4 na Indonésia. 20 de abril, no Japão, 7.4. 24 de março foi em Tonga, 7.5. 30 de março, né, foi Vanuatu, 7.3. 17 de julho, no México, foi de 7.3. 24 de junho, na Venezuela, como nós mencionamos, 7.2. Né, no próprio 24, outro na Venezuela, 7.5. E na Colômbia, dia 10 de agosto, 7.4. Né? E o que aqui não entrou, deixa eu ver, que foi o dia 15 de agosto, outro na Indonésia, que não está aqui. Então, nas Filipinas, sim, 7 de junho, né, 7.8, né? E o último agora, que foi na Indonésia novamente, né, no dia 15. Se não me engano, foi sexta-feira, né? Também, tudo na magnitude 7, queridos. 7. E olha só, dê uma olhadinha só nessa representação aqui do mapa, você vai começar a ver que é o que é chamado de cinturão de fogo, né? Onde tem as placas tectônicas. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que alguma coisa está provocando isso. Não é? Por que que nos outros anos nós não tivemos uma cadeia de eventos ou uma sequência de eventos destrutivos dessa magnitude? E por que agora? Né? Será, e aí é a relação que eu quero trazer com vocês aqui, existem muitas informações acerca do tema, claro que a ciência às vezes ela não dá uma opinião concreta, ela deixa às vezes no ar, tá? Será que o Sol ele tem alguma correlação? Ou seja, será que a atividade solar desde 2012 até 2026 ela tem alguma correlação do aumento ali agudo no ciclo solar atual, por exemplo, o máximo solar, explosões solares extremas, intensas tempestades geomagnéticas, ou seja, esses impactos direto na magnetosfera terrestre e nos satélites, será que tudo isso tem uma correlação? Na realidade, o que eu quero trazer para vocês e deixar essa pergunta: será que o Sol ele consegue influenciar, né, dentro da parte magnética da Terra? É claro que sim. É claro que sim, a própria ciência já mostrou isso. Agora, a grande questão é que toda essa defesa, né, eletromagnética da Terra, ela está sendo bombardeada, né, e acaba trazendo, né, ou seja, uma exaustão. E isso provoca no nosso magma aqui terrestre, ou seja, na magnetosfera, efeitos. É claro que existem canais, né, que falam, e especialmente eu até faço menção ao canal do Richard aqui, como é que é a Galeria do Meteorito, né? Ele é uma pessoa muito responsável nas informações, justamente em mostrar sempre as atividades solares. É muito importante, né, para quem quiser se inscrever lá no canal dele. Informações muito sérias, né, uma coerência muito grande ali que ele traz no canal dele. E isso é importante porque esse tipo de informação você não vê em qualquer lugar. E ele traz essas informações para a gente, né? E dá outras fontes, dá outros dados, isso é importante. Porque sim, a atividade solar ela pode sim influenciar nas atividades da Terra, ou seja, eletromagnética, na magnetosfera da Terra. Então, queridos, isso eu quero mostrar para vocês dos eventos físicos, geofísicos da Terra, mas o nosso objetivo é trazer a nossa atenção espiritual, porque
todos esses eventos parecem estar caminhando juntos, né? Junto com a palavra profética, com aquilo que está por vir para o mundo. Porque nós não podemos considerar as palavras do nosso Mashiach pouca coisa, pois ele conectou tudo no seu ensino. Né? Ou seja, vai haver guerra, rumor de guerra, peste, fome, terremoto em vários lugares. Então, sim, nós temos que prestar atenção. Bom, quando a gente fala de comparação dessa questão astronômica, né, e a profecia bíblica, o que acontece? Nós vemos no lado astronômico, né, na parte da ciência, picos de ejeções de massa coronal, perturbações magnéticas globais e visíveis, no caso ali as auroras, baixas latitudes. Quando a gente olha para a profecia, no que foi escrito, como aqui novamente mencionando as palavras de Yeshua, nosso Messias, capítulo 21, verso 25, haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Estamos apenas aqui documentando o máximo solar, ou o quê? Será que estamos testemunhando as placas de trânsito dos últimos dias? Então, o que nós devemos fazer como servos tementes a Deus e pessoas coerentes? Claro, nós estamos aqui na loucura de querer sensacionalismo. Nós precisamos realmente observar e conectar o que a palavra de Hashem, de Deus, está falando e o que a ciência está mostrando para a gente. Porque quando a gente consegue enxergar tudo dentro desse mesmo plano que está acontecendo, a gente percebe realmente que está havendo um cumprimento, né, daquilo que foi predito no passado. Né? Então, continuando ainda, né, já estamos terminando aqui nossa apresentação. Então, quando a gente pensa o que os dados, né, realmente eles provam para a gente. Como eu mencionei, a gente não pode cair no sensacionalismo, né? A ciência pode demonstrar datas, profundidade, magnitude exata, né? Como a gente mencionou aqui, magnitude 7.5, magnitude 7.4, etc. Os ciclos e explosões solares, né? No caso aqui dos dados da NOAA, por exemplo, localização e destruição física do evento. E o que a ciência, na realidade, também, ela não pode determinar. Ela pode dar os dados, ela pode demonstrar os dados, mas ela não pode determinar se 2012, por exemplo, marcou o início espiritual do fim. A ciência, ela não pode entrar no campo espiritual para dizer, por exemplo, se os sonhos não identificados carregavam mensagens divinas. A ciência também não pode, né, determinar se um terreno específico cumpre um sinal profético ou não, ou se a data exata do fim dos tempos é agora. Agora, nós podemos olhar para as escrituras e ver os sinais falando conosco. Em síntese, no caso, a ciência nos dá as peças, mas a fé determina como montamos o quebra-cabeça. É o que eu estou falando aqui. Né? Nós temos, na gíria popular, nós temos o pão e o queijo na mão. Por quê? A gente tem uma coisa mostrando com verdade e seriedade a ciência e temos a profecia bíblica e a gente pode dizer, não, isso aqui está se harmonizando porque o cenário mostra para mim detalhes e características de eventos que foram profetizados no passado. Né? Então, é a nossa posição discernir, é coincidência ou é sinal? Então, isso é muito importante para aquele que teme a Deus, que serve a Deus, ter em mente. Né? 2012, a gente pode ter presenciado sim o céu falando conosco, né? O relato de trombetas. Não foi sons aleatórios vindo de metal no espaço. Né? Quando a gente fala de Tanar da Bíblia, terremotos, sinais no sol, como Mateus 24, Lucas 21, olha, parece que tudo está entrando em sintonia. E aqui, a Terra, terremotos contínuos, dados científicos, Venezuela, Colômbia, Japão, Indonésia, né? Ou seja, magnitude 7.5, magnitude 7.2, magnitude 7.4 em rápida sucessão. Então, sim, parece que as coisas estão aumentando e isso é preocupante para o mundo. O nível de destruição que está acontecendo. O Sol, voltamos à incógnita. Explosões solares atingindo a Terra, será que realmente isso está acontecendo? Ou seja, desde 2012, estamos observando
a dinâmica natural da Terra. E aí é que está a questão. É uma dinâmica natural, perfeitamente. Mas é uma convergência que exige nossa atenção profética. Será que realmente está conectado com aquilo que foi profetizado? É claro que o erro pode estar em procurar um evento isolado. Não é isso que estamos tratando aqui, tá? Yeshua descreveu uma convergência. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. É guerra junto com fome, junto com terremoto, sinais celestiais ocorrendo simultaneamente. Então, é isso que nos traz a esse despertamento. Os sinais não nos dão uma data, tá? Eles nos chamam à vigilância, conforme nas próprias palavras do nosso Messias e Rei Yeshua, no capítulo 24, verso 42 de Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, os dados científicos não provam a profecia, mas para os que creem, o tremor da terra não é o som da destruição, mas os passos da redenção que se aproxima. Não é hora de marcar datas, é hora de vigiar. É hora, sim, de ser como um servo bom e fiel que espera o seu Senhor chegar. Então, queridos, é realmente muito, muito relevante que a gente possa estar vigilante em relação a todos esses eventos. Você que está aqui conosco nessa live, e nós agradecemos aí pela sua disponibilidade, seu carinho de estar conosco. Como eu mencionei aqui, tivemos essa preocupação de compartilhar com vocês, como já mencionamos, tá? É claro que outros já estão falando, estão trazendo as informações na televisão, né, nos seus canais, mas a grande questão é, vamos parar e meditar juntos. Vamos juntos aqui, porque até mesmo quando eu olho o comentário de vocês, muitas pessoas fazem comentários fenomenais aqui, às vezes traz até ideias novas também. E quando a gente faz isso aqui, olha, né, para mim isso aqui é muito especial, porque a gente está em países diferentes, cidades diferentes, locais diferentes, geograficamente nós estamos separados, porém conectados aqui espiritualmente, graças a Deus que proveu para a gente essa tecnologia aqui, e a gente pode ver um ou outro comentar, falar, dar suas opiniões aqui, né? Ver coisas que a gente às vezes não viu, né? Às vezes eu olho vocês comentários e vejo assim, uau, como que a irmã ela teve uma visão espiritual da coisa que eu não tinha percebido, ou o irmão colocou de uma forma que eu não tinha pensado. E isso, para mim, é justamente a maneira como o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, trabalha, né? Ele não dá tudo para uma pessoa só, ele divide com os santos na terra, com aqueles que temem a Deus, né? E é por isso que é bom estar com vocês aqui. Então, queridos, deixe o seu like aqui, é muito importante, tá? Faz parte aqui do trabalho, e vocês nos ajudam muito, né? Quando tem o like, o YouTube entende que está sendo relevante esse vídeo. Compartilhe o canal, compartilhe a live, por favor, vai ser uma brachá muito grande para a gente ter vocês com a gente também, compartilhando, deixando aqui as suas mensagens também. Shalom Uvrahá, queridos, que o Eterno abençoe. Shalom, shalom, Baruch Hashem. Um grande abraço. Shalom, shalom.